Então, pessoal, outras vezes aqui eu já falei desse assunto em outros vídeos, que é a alimentação kosher, kasher, que é a alimentação descrita na Bíblia como a alimentação correta para ser adotada para o homem. Bom, a gente sabe que no milênio, quando o Mashiach voltar a esse mundo novamente, porque ele já veio, né, nós cremos nisso, vai ser ensinada a Torá para as pessoas. Por quê? Porque nós vamos viver a Torá, pessoal, as leis, né, a liberdade, na verdade, o amor, a vida aqui na Terra. E algumas pessoas, vamos entrar no assunto. O que acontece é que muitos cristãos evangélicos hoje em dia, né, e católicos e outros cristãos, né, falam que foi tudo liberado, tudo pode ser comido, né? A gente vai fazer a interpretação desses versículos, tá? Na Bíblia, ok? Então vamos lá. Então, para quem não sabe, para quem perdeu outros vídeos, vou fazer uma rápida recapitulação. Kasher ou kosher é a definição dada dos alimentos preparados de acordo com as leis judaicas de alimentação, denominadas kashrut, e encontradas na Bíblia Sagrada, tá? Nós vamos ver todas essas passagens aqui. Então vamos lá para Levítico 11, do 1 ao 19, para ver o que fala o Levítico, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cá. Pronto. Levítico 11, né? Tá aqui, né? Fala basicamente o que o meu outro vídeo já falava, tá? Quais são os tipos de animais que o Senhor ordenou para que pudesse ser comido, tá? Se você perdeu esse vídeo, você pode procurar, tá? Nos envios aí, na aba de vídeos, para procurar, para entender mais sobre quais alimentos podem ser comidos e quais alimentos não podem ser comidos, tá ok? Então, eu não vou me demorar muito, tá? Mas a verdade é que existem os animais puros e os impuros, tá? Os impuros, eles vão nos deixar impuros, tá? Até a noite. Se tocar. Se comer, tem outras coisas que eles vão fazer, que eles vão... Porque, pessoal, se nós analisarmos, tá? O que é o alimento? O alimento é você comer a carne de um animal, né? Fazer um sacrifício de um animal. Você vai comer a carne daquele animal e você vai adquirir algumas características desses animais. A verdade é essa, pessoal, tá? Vamos direto ao assunto. É exatamente isso. Você vai adquirir características daquele determinado animal. Tem animais, a história é que tem animais que foram feitos para fazer limpeza, pessoal. Seja do ambiente que eles estivessem, né? Para fazer uma certa limpeza, né? Eles têm uma mente, por exemplo, o porco, né? Ele come de tudo, né? É um alimento kasher? Não é um alimento kasher, pessoal. É um alimento considerado impuro. Mas é um animal amaldiçoado por isso? Não, pessoal. Não, negativo. Não é amaldiçoado. Os alimentos impuros para o ser humano não se considera amaldiçoados. Pelo contrário, tudo foi o Eterno que criou. Ok? Então, quando as pessoas... Animal imundo, animal impuro... É impuro para nós comermos, pessoal. Por quê? Porque de alguma forma nós vamos adquirir características desses animais que não vão nos fazer bem, tá? Resumindo, é isso, pessoal. Foi isso que o Eterno nos deu, né? Na seleção desses alimentos, desses animais, do que pode ser comido, do que não pode ser comido, do que está... Porque se a gente analisar, pessoal, por exemplo, todo tipo de animal há micro-organismos vivos, né? E vida, a vida está no sangue. Não pode comer o sangue, não pode beber o sangue, pessoal.
tem que ser retirado todo o sangue. E porque no sangue está a vida, né? Então ela tem que ser colocada, jogada na terra, feita um buraco, a terra absorver aquela vida. Pessoal, se a gente for analisar tudo isso, todos esses códigos, na verdade, essas leis, elas são para o nosso bem, né? Vão nos transformar em pessoas melhores, porque nós vamos adquirir características para sermos pessoas melhores, para a gente atingir a altura do varão perfeito, que é Cristo, que obedeceu essas leis, pessoal. Cristo não comia de tudo, não. Tá? Então, vamos para frente, né? Que aí a gente vai falando mais. Então você pode dar uma olhadinha em Levítico 11, 1 ao 19, você vai ver muito tipo de alimento. Vamos agora para Êxodo 22, 31. Tá? E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarei. Aqui está falando para, por exemplo, mesmo que o animal seja próprio, impuro, das leis da Kashrut, kasher, se ele for encontrado morto, despedaçado, ele não pode ser comido. Né? Da mesma forma que frutas também que foram mordidas por vermes ou algum bicho comeu, ou algum outro bicho comeu, não pode ser ingerida, pessoal. Por quê? Porque ali ela já está contaminada. O animal, a carne já está contaminada, pessoal. Mesmo que ela seja pura, mesmo que tente fazer uma limpeza, mas é como se para os animais foi feita a relva, né? Para o homem, os vegetais, as folhas e as frutas, né? E para os animais a relva, aquela folha que já caiu no chão, E quando já caiu no chão, aliás, depois da queda do pecado do homem, né? Da queda do homem, no pecado, toda a natureza ela também decaiu, toda a natureza ela também sofreu com isso. E os animais também caçam a si, uns aos outros, e matam, e não só por fome, mas por esporte também. Então, assim, é uma coisa decadente, podemos dizer assim. Por quê? Porque o pecado, pessoal, foi o preço do pecado, foi o que aconteceu, tá? Então, nós entendermos isso, que certos tipos de alimentos existem leis, né? Por exemplo, a relva são dos animais, pessoal. Foi feita para o animal. Você pode ir lá em Gênesis, que a relva foi feita para os animais. E aquilo e a vegetação, as folhas, os vegetais, os frutos são para o homem, tá? Tudo. Poder fazer tudo, pessoal. Se a gente for analisar, o que não se podia fazer no Jardim do Éden, né? Lá, na criação. O que o Eterno falou? Só não comer da árvore. O que a árvore dá? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O que não se podia fazer? Não se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a partir do momento que nós comêssemos, morreríamos. Morreríamos como? Existiria uma separação. Só que o Eterno disse só não coma disso. Só não coma disso, meus filhos, e vocês vão viver eternamente. Talvez, em algum dado momento do crescimento, da evolução, o homem poderia comer daquela fruta, mas naquele momento não. É como se, não sei, eu tento fazer essa analogia, essa comparação, eu não sei se pode ser justa, mas avalie você. Você tem um filho e existe uma tomada elétrica. A tomada elétrica é má, é ruim? Pessoal, para um filho de engateando, né, de poucos meses, de 2 anos, que não entende que aquilo ali pode dar choque, pode ser extremamente letal uma tomada. Então, ele não passe nem perto. Ele disse, não passe nem perto, porque senão você morrerá. Tá? Vai acontecer um acidente e você vai... Um pai, ele protege o filho assim. Ele avisa e dá ordens incisivas. Para quê? Para que o filho não faça, para que não haja mal para o filho. Certo? Eu estou falando isso, pessoal, mas assim,
com conhecimento, com a coisa que eu tenho entendido, tá? É um pensamento que eu venho desenvolvendo, né? Estudando e buscando conhecer o Eterno. Então, nós não vamos parar para pensar que em um dado momento poderíamos comer, mas a regra era só uma, que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Pronto, era só isso. O resto podia fazer? Podia, pessoal. O que mais que não podia? Era só isso. Aí a sua mente vai, tá? Não vou entrar nesse assunto agora. E aí, depois da queda do homem, tudo que aconteceu, né? Aconteceram muitas coisas. A natureza decaiu, o homem pecou e começou a fazer o caminho do retorno, o caminho da Techuvá, que é o caminho do retorno ao homem, ao primeiro, né? O primeiro Adão. Mas como? O homem não conseguia, né? E o Eterno foi dando uma série de ordenanças, na verdade, de indicações, pessoal. Porque o Eterno, ele é Pai, ele é amor e ele nos deixa escolher os caminhos. Então ele diz assim, ó, filho, esse caminho é o melhor. Escolha esse caminho. Né? E o pai e o filho via se poderia obedecer ou não esse caminho, tá? Então, isso foi feito com os alimentos. Os alimentos que se pode comer são esses. Comam desses alimentos. Se vocês comerem desses outros alimentos, vocês estarão impuros. De alguma forma, pessoal, iria se adquirir certas consciências ou certas características do animal que você está comendo a carne. Tanto é que o próprio Mashiach diz: coma da minha carne. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo, não terá vida em mim e eu nele. Nós vamos dar uma olhadinha nesse versículo aqui, tá? Então, pessoal, ó, toda carne que está no campo, tá? Opa, pera aí. Toda carne de animal, mesmo ele sendo puro, que esteja no campo, não pode ser comido, ok? Então é isso, não pode ser comido. Então vamos lá para o próximo, tá? Próxima referência aqui é Êxodo 22:31, a gente viu. Agora 23:19, Êxodo 23:19. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Bom, o que acontece, pessoal? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. O que acontece? Não se pode cozinhar o cabritinho novo de um ano no leite da sua mãe. Por que em Israel eles não misturam carne e leite? Porque ninguém sabe quem é a mãe e se a carne foi de um cabrito e o leite que está sendo misturado é o leite da mãe do cabritinho. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a ordenança é da sua mãe. Agora, se o leite for de outra vaca, não for da mãe do cabritinho, pode, pessoal. Só que, como a produção ninguém conseguia controlar mais, foi estabelecido que não se podia mais comer de jeito nenhum. Só que a lei fala, a ordenança, a indicação, as mitzvot, que são as instruções de amor do Eterno, o que elas falam? Elas falam: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. E é isso. Está bem definido aqui. Mas você nunca vai ver um judeu comendo um hambúrguer, por exemplo, que é a carne e com queijo, né? Que é o queijo derivado do leite e a carne de gado, vamos supor. E você não vai ver. Mas, porque não dá para ter certeza se aquele queijo ali
foi proveniente do leite daquela carne, e se aquela carne era um cabrito novo, tá? E se aquele leite é proveniente da mãe dele. Pronto. Ponto, é isso. Agora, tem gente que não come creme de galinha. Pode comer creme de galinha? Pode, pessoal. A carne da galinha com leite, com creme de leite, com, enfim, o queijo que você quiser colocar, pode colocar. Agora, a lei está muito clara, isso aí, tá? Então, não se mistura carne com leite. Na verdade, sendo bem específico aqui, o que é o versículo, tá? Vamos para o próximo ponto aqui, que é Deuteronômio 12, 21 ao 25. Vou colocar aqui. Vamos lá. Guarda-te. Deuteronômio 12. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deuteronômio 12, 21 ao 25. Então, vamos ver isso aqui. Se estiver longe de ti, o lugar que teu Deus escolher, para ali pôr seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o coço e o veado, assim comerás o imundo e o limpo, também comerão deles. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas santas que tiveres, os teus votos tomarás, e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada acrescentarás nem diminuirás. Pessoal, o Eterno deixa claro que as leis, as ordenanças, as instruções de amor, as mitzvot do Eterno são de amor, de bênçãos, pessoal. Nós temos que agradar ao Eterno, então nós temos que buscar agradar ao Eterno, pessoal. Então, todas essas ordenanças de alimentação kasher nos trará bênçãos, pessoal. E não podemos repetir o que os outros povos faziam, que é não obedecer essas alimentações, que é comer de todo tipo de carne. Ah, mas nós vivemos hoje na graça e nós estamos na graça e não... Alguém pode dizer, né? Nós estamos na graça, se pode comer de tudo. Paulo fala que pode comer de tudo. A gente vai já chegar nesse assunto. Tá, pessoal? Então, vamos agora a Deuteronômio 14. A gente já passou para Deuteronômio 14, deixa eu ver. Deuteronômio 14, 1 ao 21. Vamos por aqui. 13, 14. Filhos sois do Senhor, não vos darei golpes, nem farei cal entre vossos olhos por causa de algum morto. Isso aqui é sobre tatuagem, pessoal. Mas vamos lá.
Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado e a corça, e o búfalo e a cabra montês, e o texugo e a camuça e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam, ou dos que têm ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm unha fendida, imundo vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis carne desses, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não comereis, imundo vos será. Toda a ave limpa comereis, porém estas não as comereis: a águia, o quebrantoço e o chofrango, e o abutre e o falcão e o milhafre, segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz e o mocho, a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, o búfalo, a coruja e a gralha. Pessoal, todas a... dá para fazer uma identificação de que tipo de ave se pode comer e de que tipo de ave não se pode comer. Toda ave limpa comereis, tá? Também todo inseto que voa será imundo, não comerá. E aí o que acontece? O pessoal aí que come inseto aí na Índia, na China, é abominação, pessoal. Você vai adquirir as características desses animais. A verdade é essa. Desses bichos, né? Desses insetos. Vai adquirir essas características. Você está comendo a carne desses bichos, você vai adquirir a característica desses bichos. Se você come um urubu, pessoal, come carniça. Ele foi feito para isso. Não que ele seja um animal amaldiçoado, ele tem a sua função na natureza. Mas você vai adquirir, você vai olhar para uma carniça e você vai achar apetitosa. Como o urubu tem que ser. Por quê? Porque a função dele é limpar, pessoal. É isso, tá? Todo animal, ele vem com uma... Todos nós viemos com uma pré-programação do eterno. Nós fomos feitos sua imagem e semelhança. Só que quando o homem desobedece, ele bagunça esse software aí e o pecado domina. Então, para você voltar a fazer o caminho da Teshuvá, que é o caminho do arrependimento, para buscar alcançar a altura do varão perfeito do primeiro Adão, que é a altura do segundo varão, que é o Mashiach, que é o Messias, que é Cristo, tá? A gente tem que seguir essas regras. O que o Cristo falou? Andar o caminho que ele andou, né? Andar o caminho que ele... Venham, me sigam. Para a gente seguir a Cristo, a gente tem que obedecer às leis que ele obedeceu, pessoal. Nós temos agora um advogado, que é ele. Ele é a palavra viva. Ele é a vida. Ele é o caminho. Então, vamos seguir o caminho. Você está entendendo? Paulo falou... Não, mas Paulo falou que agora pode comer de tudo. Meu irmão, vamos lá. Mesmo que Paulo tenha falado, é mais importante do que o que Cristo falou. Cristo falou que podia fazer tudo. Pessoal, tem que ter entendimento, tá? E nós vamos já passar pelo que Paulo falou, o sentido e o contexto do que Paulo fala. Vamos já ver isso aí. Se você quiser ver mais alimentos aí, pessoal, que foram falados, né? Eu explico em outro vídeo aí sobre os alimentos que pode ou não pode comer, tá? Vamos agora aqui em Gênesis 32, 22. Ó. Jacó, porém, lutou com o homem, papapá. Aqui fala sobre a juntura da coxa, né? O nervo encolhido de Israel na luta, né? Em Peniel, que ele teve com um anjo, um enviado do Eterno. Ele lutou e ele abençoou e disse que seu nome não seria chamado agora Israel, porque lutou com o Eterno. Não contra o Eterno, tá, pessoal? Foi com o Eterno
a gente sabe que tem as traduções e alguma coisa pode passar meio não compreensível da forma correta, mas lutou com o Eterno. E ele teve o nervo encolhido, e depois disso nenhum dos filhos de Israel comiam desse nervo, né, dessa juntura da coxa. Até o dia de hoje, por quanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então ele manquejava, ele tinha essa perna manca, né? Jacó, Israel. Então faz alusão, lembrança a isso. Por isso que eles não comem da juntura da coxa dos animais. Então vamos lá. Vamos lá para o próximo. Então, falei aqui de Gênesis, de Jacó. Falei de Deuteronômio, falei. Êxodo, sermei santos, não comer nenhum tipo de frutas também. Por exemplo, a fruta está estragada, né? Você viu, por exemplo, que a fruta tem um bicho, né? Você viu os buraquinhos do bicho que entrou. Por exemplo, pessoal, morango. Se você colocar um morango na água, você vai ver os vermezinhos saindo. Praticamente todo morango é assim. Então, todo morango que você colocar uma água com sal e colocar um morango dentro, você vai ver os vermes saindo. Então, muita gente que come morango, né, cru e compra na feira, no sinal, aí o pessoal vendendo. E aí vai comer o morango ali, sem lavar, sem fazer essa asepsia, tá comendo verme. Mas aí se você lavar o morango, o verme sair, você pode comer? O morango é puro? Não, pessoal. Depois que o verme comeu a fruta, ela se torna impura. Não se pode mais comer, tá? Por exemplo, mas foi só um pedaço, vou cortar só um pedaço. Bom, é o que a Bíblia fala, que o Eterno fala, né? Tem bicho, tá no chão, tá com um pedaço retirado por um bicho. Pessoal, não pode comer, tá? Não pode comer. Mas todos nós somos livres, pessoal, tá? Essas instruções são para aquelas pessoas que querem agradar ao Eterno, que querem comer na mesa do Eterno. Não se pode comer na mesa do Eterno e na mesa do inimigo, tá? Falei aqui do leite, né? Do leite e da carne. Aqui foi da alimentação kosher em si. Êxodo falei também. Bom, agora vamos lá para 1 Coríntios e Atos 10, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E que Paulo fala aqui, ó, se vocês comem ou bebem, façam qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Nosso maior desafio está voltado para o cuidado de nunca abandonarmos a criação, afinal Deus se revela através dela. Então vamos lá para 1 Coríntios 10, versículo 31, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Então aqui, ó. 1 Coríntios 10, tá? Versículo 31, tá? Vamos logo direto para o 31. Tá aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa para a glória de Deus. Vamos subir mais um pouquinho, tá? Vamos subir mais um pouquinho aqui para a gente ver em que contexto está, tá? Ora, irmãos, não quero... 1 Coríntios 10, 1. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis os nossos pais, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos,
como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Lá Paulo já falava isso, né? Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes, comei de tudo que lhe puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Irmão, que Paulo está falando aqui, na carta aos Coríntios, olha só, o que ele fala aqui contrasta um pouco com o que Cristo fez, com o que Cristo fala. Cristo escandalizou. Escandalizou como? Como é que Cristo escandalizou? Não porteis, não dando escândalo. Ele falou a verdade, tá? Ele falando a verdade, ele falando com amor. Ele escandalizou aqueles que achavam que detinham, né, a verdade ali. E ele escandalizou. Mas Cristo nunca comeu alimento imundo, pessoal, tá? Isso quer dizer que você não pode comer alimento imundo? Tá aqui, ó. Comer de tudo quando se vende no açougue.
por causa da consciência. Sem perguntar nada por causa da consciência. Porque tudo é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo foi o Eterno que criou. Tudo. Com meio de tudo. Mas, por exemplo, você tá no... É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Ó. Porque tudo, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Você tá numa guerra e tá passando um porco, que é um alimento impuro. Mas só tem um porco para você se alimentar. Você assar a carne dele e se alimentar. Você não vai comer? É para você viver. Aquilo, naquele momento ali, está representando a vida. Aquela carne ali está representando a vida. E está passando ali. Se você não comer, você pode morrer. É o único alimento que tem. Você não vai comer? Você vai comer. Você vai comer. Tá? Porque a consciência está dizendo o quê? Para eu viver, eu tenho que comer. Tá? É isso. Agora, você está numa festa e alguém disse, ó, você não está passando fome, você não está passando necessidade, e alguém disse assim, ó, essa comida foi dedicada ao ídolo tal. Idolatria e oferecer ofertas a ídolos, pessoal, é pecado. A carne pode ser até pura, mas foi sacrificada a ídolos, está impura, pessoal. Está impura, você não pode comer, tá? Pela sua consciência. Porque se você comer aquilo ali, você está participando da mesa dos gentios, da mesa dos ímpios, da mesa do alimento que foi servido por outros, sabe? Pela sua consciência. É pela sua consciência. Aí Paulo fala aqui, ó. Pois porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Porque, pessoal, a gente sabe que o pensamento e do outro, ele exerce uma força e um poder sobre nós. O simples pensamento, o simples julgamento, exerce como? Exerce de alguma forma, pessoal, que nós não sabemos, tá? Mas exerce sim. Tanto é que o Eterno, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é não desejar nada do próximo, nem a mulher do próximo, nem coisa do próximo, nem a casa do próximo, nem os bens do próximo, nem a jumenta do próximo, nada do que for do próximo você desejar, né? Por quê? Porque aquela inveja, aquela vontade, aquele desejo, de alguma forma existe. Então, ou seja, o julgamento do outro sobre você, de alguma forma, exerce uma influência, né? Um poder sobre você. É por isso que nós temos que fazer tudo pensando no próximo também, pensando em nós mesmos, né? Pensando no próximo também, pensando no julgamento do próximo, né? E tendo paz com todos, tá? Mas vamos agradar a todos, pessoal? Não, nós não vamos agradar a todos, mas vamos agradar as pessoas de bem, o nosso próximo, quem vive bem, né? Quem a gente julga que são pessoas boas, que têm entendimento. Então, se uma pessoa que é próxima a você, que tem um entendimento e diz para você e exerce uma liderança sobre você, diz que para você não comer alguma coisa, né? Por exemplo, seu pai, né? Ou a sua mãe, e ela sendo uma pessoa que segue a Bíblia, que busca servir a Deus com amor, com dedicação, né? Com cuidado, você não pode estar debaixo de um julgamento dessa pessoa, né? A gente tem que fazer o melhor para a gente estar bem, julgado bem por essa pessoa. Por quê? Porque nós vamos passar, né? Isso de alguma forma exerce influência sobre nós. Então a gente tem que fazer o melhor, o máximo possível. Muitas vezes nós falhamos nisso, né? Eu falando isso agora para vocês, eu lembro de coisas e eu peço perdão, tá? Eu já estou em oração aqui constante, porque a gente é assim, a gente é falho, mas a gente tem que entrar nesse caminho da Teshuvá, né? Que é o caminho do arrependimento, né? De nos transformar, de sermos uma nova criatura, de transformar a si mesmos,
nós mesmos. Então é isso. Então, 1 Coríntios fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, obedecer às instruções do Eterno é muito melhor. É a nossa consciência, né, pela qual vamos ser julgados. O Eterno fala assim que se a nossa consciência, o Cristo fala, né, se a nossa consciência não nos condena, Cristo também não nos condena, pessoal. Agora, se a nossa consciência nos condena, então a gente tem que buscar estar bem com a nossa consciência, né? Porque o Espírito que vivifica, ele também atesta, ele dá em nós essa fé, ele traz essa fé no nosso coração, que somos salvos, que somos pessoas salvas pelo Eterno, pelo Espírito Santo do Eterno, né? Então vamos agora, pessoal, para Atos 10 aqui, tá? Porque tem essa parte aqui da Bíblia, né, em que Pedro recebe um lençol, recebe uma visão, na verdade, de um lençol branco. Ele estava no terraço para orar e ele viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis de terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamaram-no e perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Eis que eu sou a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio. Cadê? Tá aparecendo aí não, né? Que tá. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse a sua causa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos a Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo-os convidados para seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam juntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pronto. Pedro comeu, pessoal, algum daqueles animais? Aquela visão era para dizer, porque Pedro não queria explicar nada daquilo ali para estrangeiro, para romano, para soldado romano nenhum, para nenhum outro povo. Pedro queria entregar a palavra, entregar a revelação, né, as boas novas do Evangelho. E ele não comeu, pessoal. Pedro não comeu. Ele teve a visão e entendeu que o Eterno estava chamando, que Pedro considerava comum e imundo, que eram os nossos,
os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, tá? De todas as raças, que muitas vezes são ímpios, sim, porque estão praticando coisas erradas, mas o Eterno, falou aqui, ele entendeu, Pedro entendeu, tá? Pedro entendeu a visão, mas ele não comeu, pessoal. Ou seja, não é para comer, é para você entender o que é a instrução do Eterno de amor, de vida, que vai te transformar, que vai te fazer um homem à altura do varão perfeito. Claro, se você observar todas as instruções que o Eterno tem falado para a gente observar. É tudo isso, meus irmãos, tá? Então, bato na tecla novamente. Tudo aquilo que como a gente adquire as características. Por isso que Cristo disse: bebam do meu sangue, para que tenham vida em vocês. Vocês estarão em mim e eu em vocês. Cristo está em nós, pessoal. Cristo está em nós. Então nós temos que beber do seu sangue. O sangue, ele não é caché de outro animal, porque ali está a vida, mas nós temos que adquirir a vida do Mashiach, bebermos do seu sangue. E o que é bebermos do seu sangue, pessoal? É passar pelo que ele passou, viver o que ele viveu, obedecer a palavra, porque ele é a palavra, ele é a vida. A gente viver aquela vida. Isso é beber do seu sangue. E comer da sua carne. O que é comer da sua carne? A gente adquirir, ter ação para ser igual a ele. A gente adquirir as características dele, né? A gente adquirir a consciência dele, do varão perfeito, do nosso irmão mais velho, que veio antes, né? Que ele estava antes, ele é antes de Moisés, pessoal. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, tá? E que foi enviado, né, pelo Pai. Depois a gente vai falar sobre isso também, que Cristo, que o Mashiach é 100% homem, pessoal. Muitas pessoas falam 100% Deus e 100% homem. Não, isso é errado se falar. O Mashiach, ele vai reinar, e nós vamos reinar com ele, vivendo. Nós somos um só com ele. Somos um só com o Pai. E o Pai é um só. Por isso que ele diz: eu sou um com o Pai. Porque nós todos somos um só povo, pessoal. Somos um só povo, o povo do Eterno. O povo que obedece ao Eterno. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o estudo sobre alimentação caché. E que o Eterno nos abençoe a todos. E até o próximo vídeo.